gente vai analisar muito o jogo, muito em cima do que falou o Emiliano também. Mas vamos falar de... Não vou chamar de polêmica, não. Tem muita gente perguntando, o gol do Vasco, o terceiro gol do Vasco, teve agarrão de um lado, do outro. Para isso, tem algum tipo de polêmica. Tem Paulo César de Oliveira aqui. PC, como é que você tá, meu velho? Uma ótima noite para você. Não tem tanta coisa assim, mas é um lance, né, super decisivo do jogo, né? Um lance definitivo. O lance que leva a partida para decisão por penalidades, que é o gol do Piton na bola alçada pelo Payet. Alguma irregularidade, para tirar a dúvida de quem quer que seja e pelo motivo que seja, PC. Ótima noite, amigo. Boa noite para você também, Igor, Mansur, Alex, pessoal que está em casa. Acho que antes da gente falar do gol, a gente tem que falar sobre o jogo em si, né? Porque é um jogo que tem 16 cartões amarelos, 3 cartões vermelhos e 16 minutos de acréscimo no segundo tempo. A gente não pode normalizar. Acho que a gente tem que criticar aqui o comportamento dos jogadores, da comissão técnica, do árbitro também, Rafael Klay, que foi ao quadro da FIFA esse ano com mérito, que teve uma boa temporada no ano passado, mas apitar jogo não é só mostrar amarelo, 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 porque o jogador muitas vezes respeita muito mais a presença do árbitro, a chegada do árbitro, o olhar do árbitro do que o cartão amarelo. Porque se eu estou numa sala de aula, foram 16 cartões amarelos. Se eu estou numa sala de aula e eu tenho que chamar a atenção de 2/3 dos alunos, alguma coisa está errada, né? Com o professor e também com o comportamento dos alunos. Então, acho que essa fica a reflexão para esse jogo. Na parte técnica, acho que ele foi muito bem, mas todo jogo tem detalhe para corrigir. Então, eu também passei muito por isso no início de carreira, porque eu usava muito cartão, mostrava muito cartão, e muitas vezes, quando as pessoas me perguntavam, e aí, como foi seu jogo? Eu falava assim, olha, arrebentei, foram 13 amarelos e 4 vermelhos. E com o tempo eu fui aprendendo que apitar bem é conduzir bem o jogo, é passar despercebido, não é usar o cartão só como arma, e aquela arma que muitas vezes não está impondo respeito. Então, acho que fica essa reflexão para esse jogo, de uma melhora do comportamento, da forma de apitar futebol aqui no Brasil. Tivemos o exemplo ontem do jogo Botafogo e Bragantino, que um árbitro uruguaio deixou o jogo seguir, os jogadores caíram, ele mandava seguir, não permitiu ser, o jogo fluiu, com bastante respeito à autoridade do árbitro. Acho que esse fica um ensinamento para a gente melhorar tanto a condução do jogo por parte dos árbitros, como também o comportamento dos jogadores, que a gente não pode normalizar o comportamento do Neilton, do jogador do Vasco que foi expulso, o João Vitor. O Igor foi por dupla advertência, né? O jogador, o Igor, o volante ali o Igor Henrique, o volante do Água Santa, foi por dupla advertência, falta de jogo. Mas comportamento de Neilton, de João Vitor, daquele integrante lá da comissão técnica do Vasco. E a confusão generalizada já no final, depois do terceiro policiamento, jogo parado, um jogo com 16 minutos do segundo tempo, a gente não pode normalizar. Então, o jogo, acho que aquela última pergunta, quando caiu o sinal, era sobre o jogo do Vasco. O primeiro tempo foi bonito, aquele gol com 1 minuto e 45, 50 passes do Vasco, um primeiro tempo normal e um segundo tempo totalmente fora, muito ruim. Né? Um jogo sem VAR, que também teve erros do assistente em alguns lances de impedimento, que precisam concentrar, que é diferente trabalhar quando não tem o VAR, mas a nota negativa para mim é o comportamento, tanto da condução do jogo, como também por parte dos jogadores. Se tecnicamente você elogiou a arbitragem, decisões, fala pra gente que o terceiro gol, tudo normal? É isso. Vamos mostrar o lance? Vamos para o terceiro gol. Chamou a atenção um pouco a ação do Léo com o zagueiro do Água Santa, mas eu quero trazer um detalhe aqui, a gente vai rodar o lance. Já na câmera 1, vou pedir, por favor, para o Edson parar, para a gente ver a ação do Roger Carvalho. Pode soltar, por favor. Essa é uma foto que demorou 3 minutos para bater, por aquela confusão do Neilton. E a gente para aqui só um pouquinho antes, por favor. Pode até parar um pouquinho antes. Que chamaram muita atenção em relação à ação do Léo com o zagueiro do Água Santa, mas antes da ação do Léo, ele já estava sendo agarrado pela camisa, já estava sendo segurado pelo Roger Carvalho, né, o zagueiro do Água Santa. Agora a gente pode soltar primeiro. Ele é puxado, olha só, está tendo a camisa puxada ali pelo Roger Carvalho, e na sequência ele segura também o jogador do Água Santa, e o tipo de ação de agarra-agarra dentro da área que você tem que analisar quando tem impacto, se impacta
na possibilidade do jogador jogar, disputar a bola, o Piton entra, para mim é um gol limpo, que mesmo com o VAR, não teria atuação do VAR nesse tipo de jogada, porque até se tivesse uma atuação do VAR, ele tem que analisar tudo. Né? Se tivesse uma atuação do VAR num lance como esse, ele teria que analisar tudo. E a primeira infração foi do Roger Carvalho, o zagueiro do Água Santa, que puxa a camisa do Léo. Depois o Léo tem um contato ali também com o jogador, né? O camisa 4 do Água Santa. Com camisa 4, o Robles, né? Que inclusive fez o gol do Água Santa. Mas fora ali do contexto, o Piton vem pelo meio da área, faz o gol. Esse é aquele tipo de agarrar, que inclusive tem até um detalhe na regra, que fala que a questão de agarrar, principalmente quando tem VAR, que você tem que analisar o impacto, se impedir o jogador de disputar a bola. E é essa situação que precisa ser controlada pelo árbitro. Por isso que a gente reclama quando a cobrança demora. Olha só, ele está olhando. Nessa hora você tem que gritar, você tem que fazer o trabalho preventivo primeiro. Mas o que eu quero chamar a atenção é que antes da ação do Léo, teve o puxão do Roger Carvalho. E aí você tem que considerar a primeira infração, que seria pênalti. Mas como o Piton sai lá, faz o gol limpamente, então não vejo polêmica, não vejo erro de arbitragem. Para mim, um gol absolutamente legal do Vasco. PC, obrigado. Né, que agradeço. Boa sequência para vocês. Não tinha tanta dúvida, mas é bom a gente mostrar o lance